Hoje o tema da live, como eu deixei fixado aqui embaixo, é o que mudar na alimentação em dias de treino se o meu objetivo é emagrecimento. Então lembrando que realmente o foco aqui das minhas lives nessa semana está sendo sempre emagrecimento, certo? Então assim, se você acredita que esse tema pode interessar a algum das pessoas que você segue, né? Dos seus seguidores, na verdade, não das pessoas que você segue, mas dos seus seguidores, né? Que são geralmente amigos, parentes. Clica nesse aviãozinho de papel que tá aqui embaixo, ó, porque aí automaticamente todos eles já são convidados a participar da live também. Já posso adiantar que a live hoje tá sucesso. Muita informação legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na verdade, até mesmo quem não está com objetivo diretamente de emagrecimento, quem quer ganhar um pouco de massa magra, por exemplo, vai se beneficiar de alguma das informações que eu vou passar aqui. Mas o foco é emagrecimento. Assim como o foco é emagrecimento também do meu grupo do Telegram e do meu webinário que eu vou fazer amanhã. Então, se por acaso você ainda não está no meu grupo do Telegram e ainda não se inscreveu para participar do meu webinário amanhã, que não vai ser aqui no Instagram, tá certo? Precisa se inscrever para participar, porque é pelo e-mail que você vai receber o link de acesso. Vai lá no link da minha bio, ó, clica lá, aquele único link clicável lá, clica e se inscreve. Assim que acabar a live, faz isso, tá bom? Não esquece não, que amanhã é 20 horas da noite e vai ser sucesso. Vamos começar? Então vamos falar ontem. Acredito que a maioria das pessoas que tá aqui provavelmente ontem assistiu a minha live também. Ontem a live foi como montar as refeições, né? Cada uma das minhas refeições do dia, se o meu objetivo é emagrecer. Então ontem eu procurei a dar mais ênfase em como montar as refeições do dia de maneira geral, sem focar na parte de treino. Então hoje a proposta é justamente o contrário. Hoje a proposta é eu esquecer um pouquinho do dia inteiro e focar mais no que é que eu preciso mudar ou não no meu dia ou nas minhas refeições pré e pós-treino, nos dias em que eu efetivamente faço atividade física, certo? Então, eu queria começar dizendo, então, que sempre nos dias de treino, eu vou ter principalmente 2 nutrientes, e ontem a gente falou de todos os grupos alimentares, né? Os grupos alimentares que são mais fontes de proteína, carboidrato e gordura. E sempre, pessoal, nos dias de treino especialmente, tenham em mente que proteína e carboidrato passam a ser os nutrientes mais importantes para mim nesse dia. Independente se eu tô seguindo uma dieta mais low carb, tá certo? Independente se eu tô seguindo uma dieta com menor teor de carboidrato. Aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, eu vou deixar para a segunda parte, né, para falar do carboidrato, mas aí vocês vão entender que tipo de adaptação a gente tem que fazer, então, quando a gente treina, mesmo se eu estiver seguindo uma alimentação com mais baixo teor em carboidrato. Mas vamos começar falando um pouquinho da proteína. Proteína, gente, sem dúvida nenhuma, como eu já falei em outras lives aqui, a proteína é o nutriente mais importante quando a gente fala de treino. Por quê? Porque no momento em que eu treino, uma coisa que está acontecendo lá na hora que eu tô, seja correndo e o impacto ali no meu corpo, seja puxando peso, eu tô criando pequenas lesões na minha musculatura. E essas lesões, elas vão ser reparadas, então o meu músculo, ele vai ser cicatrizado, digamos assim, principalmente com proteína. A proteína é como se fosse o tijolinho, sabe? Se é que eu preciso de tijolo e argamassa para construir um muro, a proteína é boa parte desse tijolo. Então, sem dúvida, quando eu penso em treino, em recuperação muscular, a primeira coisa que me vem à cabeça, o primeiro nutriente é proteína. E até é por isso, por essa demanda maior de proteína, essa necessidade maior de proteína em dias que eu faço atividade física, que qualquer pessoa que treine, que faça qualquer atividade física, ela naturalmente já é uma pessoa que precisa de um pouco mais de proteína que uma pessoa sedentária. Então, esse primeiro raciocínio é o primeiro insight, na verdade, de hoje. Então, se você é uma pessoa que treina, você já tem que trazer um pouco mais de proteína para participar da sua rotina. A grande questão é, beleza, então a depender do momento do dia que eu treino, né, posso treinar de manhã, de tarde, de noite, não importa, como eu devo pensar na distribuição dessa proteína no meu dia? Como eu disse ontem, a proteína, gente, ela tem que estar espalhada em todas as refeições que a gente faz. Eu preciso dar uma atenção maior
ao pós-treino? Porque eu vejo que muitas vezes a gente vê por aí sendo muito exaltado esse momento do pós-treino, que é um momento que a gente deveria ingerir mais proteína e que se essa proteína for de mais rápido e fácil digestão e absorção, melhor vai ser para mim, melhor vai ser para minha recuperação muscular. Mas o que é que os estudos dizem em relação a isso? Eu preciso realmente ter essa urgência para repor essa proteína? Não preciso. Especialmente se eu fiz a minha última refeição há não tanto tempo atrás. Então vamos lá, a gente pode dividir aqui em 2 raciocínios. Se eu faço o meu treino, por exemplo, no final do meu dia, onde eu tomei café da manhã lá mais cedo e vou fazer o treino no meio da manhã, no final da manhã, ou esse treino tá lá no final da tarde, enfim, fato é, já tive refeições antes disso, não importa quantas horas antes, se 3, 4 horas antes, mas eu já fiz algumas refeições, onde nessas refeições eu coloquei alimentos densos em proteína, como é o caso de ovos, de carnes, de iogurtes, né, com bom teor de proteína. Se eu já fiz isso, quanto mais próximo do treino eu fiz isso, então digamos que até 2 horas antes, que pra mim é o que deveria ser de ideal, assim, não, se eu vou consumir proteína eu não devo aproximar tanto essa fonte de proteína do meu treino, porque ela é de um pouquinho mais difícil de digestão e absorção. Então se eu fiz isso até 2 horas atrás, por exemplo, e vou treinar, então almocei e vou treinar 3 horas da tarde, por exemplo, ou então tomei café da manhã e vou treinar 10, 11 horas da manhã. Gente, eu não tenho que ter tanta urgência assim em comer logo depois do treino. Na verdade, até quando a gente pega estudos que eles visam ali avaliar a relação do consumo proteico logo depois do treino, ou 1 hora, 2 horas, 3 horas depois do treino, e a relação disso com o estímulo à síntese proteica, ou seja, o estímulo ao ganho de massa magra, quando a gente estuda, quando a gente vê esses estudos, a gente vê que eles são bem divididos em resultados. Tem alguns estudos que mostram que ter essa urgência no consumo de proteína parece ajudar, parece otimizar o processo de síntese proteica, ou seja, parece otimizar a sua chance de ganhar massa muscular. Mas já tem vários outros estudos que mostram que não importa como eu divido essa proteína no meu dia, isso vai ter um impacto muito pequeno nessa síntese proteica, nessa chance de eu ganhar massa muscular. Desde que exista proteína, pouco importa como ela vai ser dividida no dia. Então você vê que os estudos, gente, como a maioria das coisas da nutrição, eles vão ser bem divididos. Então o que é que eu diria para vocês? Eu diria que talvez tem que pensar em ter um pouco mais de urgência, que não é sair correndo não, tá? Para comer, não precisa. Pode esperar 1 horinha, tranquilo. Mas fato é, talvez tenha que ter um pouco mais de urgência para fazer essa refeição pós-treino, para dar uma boa quantidade de proteína nesse momento, aquela pessoa que acordou e foi treinar. Aquela pessoa que está muitas horas sem fazer uma refeição. Então a última refeição dela, digamos, foi o jantar da noite anterior. Então, se eu acordei, fui em jejum treinar, que é algo completamente possível, se eu treino bem, tenho alta performance, não tem muito por que fazer diferente, especialmente se o objetivo é emagrecimento. Então, se eu fiz isso, então se eu jantei lá, se minha última refeição foi há 12, 13 horas atrás, aí eu diria que essa pessoa é interessante que ela tenha um pouquinho mais de urgência para comer no pós-treino, para dar essa quantidade de proteína. Mas se é uma pessoa que está treinando no meio do dia, sabe? Ali no meio do dia ela já fez refeições anteriores, onde ela conseguiu trazer naturalmente para a refeição dela como ela já faria, independente do treino, uma boa quantidade de proteína para a refeição, aí ela não precisa ter tanta urgência assim. Aí ela pode esperar tranquilamente, digamos, a próxima refeição do dia dela. Se ela tomou café há 2 horas atrás, treinou e vai almoçar dali a 2 horas, por exemplo, ou dali a 3 horas, por exemplo, dá tranquilamente para ela esperar a refeição dela e fazer o consumo de proteína nessa próxima principal refeição. Ai, Paulo, mas eu não devo trazer então mais uma refeição proteica para o meu dia, né? Se o meu objetivo é emagrecer e tal, mas eu treinei naquele dia, eu devo manter exatamente igual em termos de proteína ao dia em que eu não treino, né? Porque o que você acabou de falar é que se eu tomei café, treino ali no meio do meu dia, posso tranquilamente esperar o almoço, então o meu padrão em termos de ingestão proteica é ficar exatamente igual ao do dia anterior em que eu não treinei. O que eu diria para você, gente? É uma questão muito delicada, mas a nível de bom senso, óbvio, mais uma vez,
Eu tô falando com um público aí que é muito heterogêneo, eu não sei quem tá aí, então é claro que fica muito difícil dizer algo que é certeiro. Mas eu diria que a nível de bom senso, o que vocês podem pensar é assim: nos dias que eu treino, eu vou tentar trazer uma quarta refeição proteica para o meu dia. Eu acho que, bom, sem conhecer vocês e dando dicas mais gerais, trazer uma quarta refeição com a pitadinha de proteína provavelmente vai conseguir te trazer um benefício extra, especialmente nos dias que você treina. Porque, querendo ou não, claro que no dia que você treina, apesar dos estímulos ali do treino, eles se prolongarem ali por 24 horas, então mesmo você treinou, no dia seguinte você ainda está colhendo frutos desse treino. Então talvez não tenha nem tanta lógica assim a gente ficar flutuando tanto a ingestão de proteína, sabe? Dias que eu treino é uma ingestão bem maior, dias que eu não treino é uma ingestão bem menor, não é para ser assim. Mas, se você acredita que você pode estar consumindo um pouco menos de proteína do que você deveria, por exemplo, então talvez uma boa ideia seja você pensar dessa forma. Bom, pelo menos nos dias que eu treinar, eu vou tentar trazer uma quarta refeição proteica para o meu dia. Porque às vezes você até fazia 4 refeições, mas o lanchinho é aquele lanche bem pobre em proteína, sabe? Que era só uma fruta, por exemplo, ou um pouquinho de nuts ali, que tem muito pouco de proteína. Então, eu acho que esse raciocínio é bacana, tá certo? Então, em dias que treina, talvez fosse legal você trazer mais uma refeição proteica para o seu dia, uma quarta refeição. Ah, Paula, mas eu já faço 4 refeições proteicas, que são bem proteicas no meu dia. Aí eu diria, olha, assim, você só precisa trazer mais uma se você tiver com muita fome. Então, assim, se você acaba o treino sentindo muita fome, aí talvez seja bacana você trazer mais uma. Se não, provavelmente 4 refeições bem proteicas no seu dia já está suficiente para você dar um mínimo de proteína que é necessário para estar recuperando a sua massa muscular. Quanto seria isso para os interessados em números? Pelo menos 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Óbvio que se eu estou falando de uma pessoa que ela é obesa, que ela tem um excesso de peso muito grande, essa conta deixa de ser real, tá bom? Aí a gente às vezes trabalha até em relação a peso ideal. Então seria gramas por quilo de peso ideal. Se é que existe um peso ideal, né? Mas enfim, a gente trabalha com um peso um pouquinho menor, tá certo? Porque senão seria uma quantidade de proteína às vezes exagerada para essa pessoa. Bom, mas fato é, gente, até eu tô sempre batendo na tecla aqui, observem que essa coisa até de trazer um pouco mais de proteína, talvez trazer a proteína para mais perto do momento do seu treino. Qual é todo esse raciocínio? Eu tô sempre embasando tudo que eu tô falando aqui em relação ao estímulo à síntese proteica, que é algo que a gente precisa para ter ganho de massa magra, para crescer o nosso músculo. Mas, Paula, se eu tô querendo emagrecer, né? Se eu tô fazendo uma dieta mais voltada para o emagrecimento, eu tenho chance de ganhar massa muscular? O que adianta, assim, você tá fazendo uma live voltada para emagrecimento, mas tá falando aqui da inserção de proteína de uma maneira que vai incrementar a minha massa magra? Qual é a lógica? Se eu tô fazendo um plano alimentar voltado para o emagrecimento, eu tenho chance de ganhar massa muscular? Tem. Gente, entenda. Dieta hipocalórica, que é o que a gente precisa para emagrecer, déficit calórico. Então, a dieta com um pouco menos de calorias do que o seu corpo precisa, não é um impeditivo para a gente ter hipertrofia muscular, para a gente ter ganho de massa magra. Não é impeditivo. Dificulta, sem dúvida. É um fator que dificulta, mas não impede. Então, se a gente vai estudar lá toda a bioquímica, a fisiologia, a gente vê que é possível, não é à toa que tem algumas pessoas que mesmo ali quando começa a se engajar no treino e estão ali fazendo uma dieta hipocalórica, que querem emagrecer, e às vezes essa pessoa consegue ter perda de gordura e ter ganho de massa muscular. Ela consegue fazer as duas coisas. É um ET essa pessoa? Não, não é. É porque realmente o corpo pode fazer isso. Então, mesmo no ambiente hipocalórico, ele consegue, às vezes, fazer um ganho de massa magra se você dá uma boa quantidade de proteína, se você está treinando direito, que esse talvez seja o ponto mais importante e definidor se você vai conseguir ganhar massa muscular ou não, é a qualidade, intensidade, frequência do seu treino. Mas é possível. Então, o que eu acho? Bom, mesmo a gente não estando num ambiente que otimiza a sua chance de ganhar massa muscular, que tá ali potencializando a sua chance de ganhar músculos, poxa, se existe a chance,
Vamos pegar todas as orientações e os protocolos que podem me fazer, as dicas que podem me fazer otimizar essa síntese proteica, para que mesmo nesse ambiente hipocalórico, quem sabe, a depender da qualidade do meu treino, eu consiga ganhar massa magra. Certo, pessoal? Então sim, nessa parte de proteína, eu acho que a gente pode sim tentar pegar essas orientações que a gente tem para o ganho de massa muscular e trabalhar sim uma dieta hiperproteica, que por N razões a gente já sabe que não só é boa para a parte de ganho de massa muscular, mas também é perfeita para o emagrecimento. Então trabalhar a dieta hiperproteica e pensar em trazer essa proteína talvez um pouquinho mais perto do treino, principalmente se eu estou fazendo treino em jejum. Já se eu fiz uma refeição há 2 horas antes, uma refeição em que eu consegui botar ovos, botar carne, aí eu já sei que eu posso relaxar um pouquinho mais em relação a esse pós-treino e deixar para me alimentar dali até algumas horinhas, por exemplo, se a minha próxima refeição for bater ali. Se eu acho que eu tô tendo a chance de tá consumindo pouca proteína no meu dia, 3 refeições proteicas e olhe lá, traz uma 4ª refeição para participar dos seus dias de treino, tá certo? E às vezes se você treina no meio da tarde, por exemplo, essa 4ª refeição podia ser um lanche bem proteico logo depois do seu treino. Beleza, pessoal? Mas eu acho que de proteína seria principalmente isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha pesca para ver se eu coloquei mais alguma coisa. Uma outra coisa é o tipo de proteína. Então tem gente que pensa, precisa ser whey protein, né? Precisa ser essa proteína de fácil digestão e absorção para eu otimizar minha síntese proteica. Não precisa. Tem muitos estudos que comparam whey protein com ovos, com carnes de diferentes tipos e mostram que, considerando a mesma quantidade de proteína, todos esses vão dar o mesmo estímulo, vão gerar exatamente o mesmo estímulo para o ganho de massa magra. Então não precisa ser suplemento proteico isolado, tá bom? Pode ser sim comida. A grande questão é que isso, é bom ter sempre uma noção de quanto de proteína, às vezes, que determinados alimentos oferecem, porque se a gente pudesse falar em quantidades de proteína nessa refeição, um ovo, por exemplo, seria suficiente? Não, um ovo seria pouco, porque um ovo tem mais ou menos 6 a 7 gramas de proteína. E o que a gente quer atingir nessa refeição, eu diria que em praticamente todas as refeições do dia, mas especialmente essa refeição pós-treino, é em torno de 20 a 30 gramas de proteína. Então observe que seriam necessários pelo menos 3 ovos para a gente atingir essa quantidade de proteína, tá certo? Beleza, sim, mas aí falando em termos de carne, carne 100 gramas de um bifinho ali, de um peito de frango, por exemplo, já fornece os 25 a 30 gramas de proteína, tá bom? O que fica perfeito então para esse pós-treino. Beleza? Mas vamos falar agora um pouco sobre carboidratos. Mas considerando que eu cheguei aqui na metade da minha live, metade não, fiz em 20 minutos, ótimo, que eu quero deixar tempo para pergunta no final. Eu quero só lembrar a todos vocês que estão aqui me assistindo, vou falar de novo, que amanhã, às 20 horas, eu tenho um webinário sobre emagrecimento. E, gente, eu tô batendo tanto na tecla porque vai ser sensacional. Eu tô separando realmente dicas que são muito legais. É meio que um resumão de todas as lives que eu venho fazendo. Então, se você tem o objetivo de emagrecer, acabou aqui a live, vai lá no link que tá lá no meu perfil, na minha bio, clica lá. E o primeiro quadradinho é se inscrever para o webinário e se inscreve. Bota o seu melhor e-mail, porque vai ser por esse e-mail que a gente vai mandar o link, tá bom? E se não tá participando ainda do meu grupo do Telegram, participa, porque lá também tá bom demais. Mandando um monte de receita, mandando dicas, mostrando um pouquinho do meu dia a dia por lá. E se você tá gostando da live, clica nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, manda aí pros seus amigos, convidando todo mundo pra live, tá bom? Porque agora a gente vai falar de uma parte importantíssima, que é carboidrato. E eu sei que quem quer emagrecer, ainda mais por conta de toda essa informação mesmo que a gente vê nas redes, né, gente? Hoje se fala muito em dieta low carb, né, em dieta de redução de carboidrato, que eu particularmente acho que é uma estratégia excelente para o emagrecimento, especialmente para as pessoas que têm resistência à insulina, que eu já expliquei várias vezes aqui, então não acho que vale a pena explicar de novo. Tem um vídeo no IGTV explicando direitinho o que é isso, caso alguém que está me assistindo ainda não saiba. É como se fosse um pré-diabetes. Então, e assim, a verdade é que quando eu tô falando de uma pessoa que tem obesidade ou que tem um excesso de peso importante já há muito tempo, a chance dessa pessoa ter resistência à insulina é altíssima. Na verdade, são poucas as pessoas que já cultivam um excesso de peso há muito tempo e que não são resistentes à insulina. Então, assim, eu sei que para essas pessoas, sem dúvida nenhuma, reduzir o carboidrato é o que mais de imediato vai trazer benefício. E é o tipo de estratégia que provavelmente vai ter mais efeito.
A grande questão é que às vezes as pessoas confundem um pouquinho o conceito, né? Então elas passam a entender o que é fonte de carboidrato, e ontem eu expliquei bem. Então assim, uma cenoura, por exemplo, é fonte de carboidrato? Os legumes são fontes de carboidrato, mas a gente sabe até que cenoura, abóbora, beterraba, elas têm ali um teor intermediário de carboidrato, tá certo? São muito menos densas em carboidrato do que os tubérculos como batata, batata doce, inhame, mandioquinha, esses são muito mais densos. Mas às vezes a pessoa entende que, caramba, cenoura é fonte de carboidrato, estou em dieta low carb, então eu vou cortar a cenoura. E não é por aí, pô. Não é por aí, porque na verdade a gente tem que pensar um pouquinho mais macro. Entender que dieta low carb, né, reduzir os carboidratos, significa você fazer uma redução ou consumir poucos carboidratos, seria o menor montante de calorias da sua dieta, ao longo do dia. Significa que no meu dia, proporcionalmente em relação aos 3 macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, a ideia é que eu reduza a quantidade de carboidrato, que ele seja o menor percentual dentre esses 3 nutrientes. Então eu posso trabalhar com um planejamento alimentar de 30% a quase 40% de carboidrato, quase isso. Então assim, dá para colocar uma boa gama de carboidratos aí, trabalhar com 80 gramas até 100 gramas de carboidrato, e isso ainda pode ser um menor percentual das calorias do meu dia. Dá para trabalhar? Dá, gente, com certeza. Caraca, 80, 100 gramas de carboidrato, dá para colocar carboidrato pra caramba, dá para colocar alimento, fonte de carboidrato pra caramba aí. Então a gente tem que esquecer isso de que vou fazer dieta low carb, vou abolir batata, banana, fruta doce, vou abolir todas, só vou comer abacate, coco e frutas vermelhas. Só vai ser assim se você quiser, tá bom? E é isso, existem gradações, né, níveis de restrição de carboidrato dentro de uma dieta low carb. Óbvio que se a gente fala de uma dieta cetogênica, a gente está falando de uma dieta de muito baixo teor em carboidrato. Nessa dieta, sim, que sinceramente eu vejo muito como uma dieta onde você pode fazer pontualmente para algumas pessoas que apresentam uma resistência à insulina muito grave. Para essas pessoas eu acho que momentaneamente ali vale a pena fazer. E por que eu digo momentaneamente, gente? Apesar de existirem algumas poucas pessoas que se adaptam super bem a uma dieta cetogênica, até meio que seguem isso como estilo de vida, isso vai ser a minoria das pessoas. Porque provavelmente para a maioria das pessoas, se eu disser assim, olha, você vai viver numa alimentação onde você não vai incluir nenhuma fruta doce, onde você não vai incluir nenhum tubérculo, cereal, leguminosa, essa pessoa, a dieta vai às vezes ficar tão tendendo a ser monótona. Então, principalmente quem vive nessa dieta por muito tempo tem que ser bem criativo realmente na cozinha para não deixar o negócio ficar monótono demais. Mas para a maioria das pessoas vai ser algo tão monótono que é meio que impossível, entre aspas, seguir por muito tempo. Então, sempre que eu tô com o meu paciente, que eu vejo que ele é uma pessoa que tá com a insulina lá em cima, né, vem abusando muito, assim, do pâncreas dele, vem consumindo uma quantidade meio abusiva de carboidrato, que geralmente vai ser na forma de farinha, de açúcar. Às vezes, realmente, se eu pego uma insulina muito alta, eu proponho para o meu paciente que por alguns poucos meses ele faça uma dieta cetogênica, explica exatamente o que é, explica que vai ser um mês onde ele vai encarar aquilo como dieta mesmo, com prazo para terminar. Não é isso que eu acredito muito como alimentação a longo prazo, dieta de qualidade a longo prazo, mas às vezes é algo interessante. Mas fato é, dentro de uma dieta low carb, né, onde eu vou escolher comer o menor percentual dos meus nutrientes como carboidrato, eu preciso fazer tão low assim, tão baixo em carboidrato assim? Não preciso. Então, só de pensar isso, entenda que você não tem que sair eliminando todo e qualquer fruta, vegetal, tubérculo, raiz, leguminosa, não precisa fazer isso. Então, fato é, mas voltando aqui o raciocínio para o treino, que chega eu me perdi nesse pensamento aqui. Voltando a questão para o treino, gente, nos dias que eu treino, os dias que eu treino são os melhores dias para eu aumentar a minha quantidade de carboidrato. Eu já falei isso aqui antes. E por quê? Porque no momento do treino é o momento em que eu uso o meu carboidrato, eu uso a minha reserva de carboidrato, que é o meu glicogênio muscular. Então, assim, tem lógica eu aumentar o meu consumo de carboidrato em dias que eu treino. Paula, faço isso logo antes do treino? Gente, tem um monte de estudo que mostra que treinos de curta duração, e eu diria que a maioria de nós vai fazer um treino de mais curta duração, né? Até 1 hora de duração, por exemplo. Então, treinos de mais curta duração, de mais alta intensidade, que eu imagino que seja o que a maioria das pessoas que está assistindo essa live faz,
eles não se beneficiam, nem mesmo em termos de performance, a você comer carboidrato imediatamente antes do treino. Não existe benefício nisso, mesmo em relação à performance. E isso por quê? Porque o substrato energético que eu vou usar ali durante o meu treino é aquilo que já está estocado, que foi estocado há horas atrás. Esse meu glicogênio que está aqui, minha reserva de carboidrato que está dentro do meu músculo, que eu vou utilizar durante o meu treino, já foi estocado refeições atrás. Então, mesmo para aquela pessoa que acorda de manhã cedo e que prefere treinar em jejum, essa pessoa vai usar o glicogênio dela que foi estocado lá no jantar dela, lá no pós-treino do dia anterior dela, por exemplo. Então, sempre que eu chego para treinar, se eu não estou falando de um jejum que é extremamente prolongado, né, e uma noite de sono definitivamente não é um jejum extremamente prolongado, eu tenho reservas para treinar. E a maioria das pessoas vai treinar muito bem. Então, tranquilamente, a maioria das pessoas é adaptada a treinar em jejum. Mas então é isso. Comer logo antes, uma fonte de carboidrato logo antes do treino, provavelmente não vai interferir em nada na performance da pessoa no treino. Então, em que momento, Paula, seria ideal para eu comer essa fonte de carboidrato? Fora as pitadinhas que você vai dar ao longo das suas refeições, como eu falei ontem com vocês, o melhor momento para a gente concentrar um pouco mais de carboidrato é depois do treino. Sim, porque eu treinei, no momento que eu treinei, eu gastei bastante glicogênio, eu esvaziei, digamos assim, a minha reserva de carboidrato e agora eu vou preencher essa reserva de carboidrato novamente. O vídeo está travando. Será que melhorou agora? Bom, acho que agora já melhorou. Então, eu vou repetir um pouquinho o meu raciocínio. Então, qual é o melhor momento para eu comer o carboidrato? Seria principalmente depois do treino. Porque durante o treino, o que eu vou fazer é gastar essa reserva de glicogênio, gastar minha reserva de carboidrato. Quando chega depois do treino, gente, a primeira coisa que o corpo quer é repor essa reserva. Ele vai estar ávido por carboidrato. Ele vai querer que você mande carboidrato para dentro para já endereçar isso para repor o seu glicogênio muscular. Então, o carboidrato consumido depois do treino, ele tem endereço certo, que é reposição de glicogênio muscular. Então, não tenham dúvidas. Se eu tô numa dieta de mais baixo teor em carboidrato, como eu comentei ontem com vocês, qual é a grande questão, né, ao longo das refeições? A ideia é reduzir as fontes de carboidrato, principalmente aqueles que são farináceos, porque eles concentram muito mais carboidrato. E aí eu poderia dizer pão, biscoitos, cuscuz de milho, tapioca, tudo isso é fonte densa em carboidrato. Paula, eu vejo que eu não consigo emagrecer porque eu sempre me boicoto comendo pão. Eu sempre volto lá para comer tapioca que eu amo. Gente, qual é o momento ideal, então, para se fazer isso? O momento ideal é depois do treino. Então, se eu tô sentindo falta de um farináceo, se eu tô sentindo falta de algo que seja mais açucarado, por exemplo, qual é o melhor momento para dar isso? É depois do treino. Por isso até que eu brinco, que eu digo assim, ó, quer comer um doce? Vai fazer exercício e logo depois come esse doce em paz, porque todo esse açúcar que está entrando, ele tem endereço certo, que é a reposição de glicogênio muscular. Brincadeira, tá, gente? Óbvio que quando você quer comer um doce, coma um doce, não precisa sair para treinar antes. Mas, se você pode treinar antes, sem dúvida nenhuma, você gera essa necessidade maior de consumo de carboidratos. Tanto até que quando a gente vai para a seara da performance esportiva, né, a gente vê que até o que os estudos indicam para atletas, para pessoas que visam muito a performance, que tem que às vezes que fazer uma reposição rápida de glicogênio muscular, é comer carboidratos, fontes de alimento de alto índice glicêmico, de moderado a alto índice glicêmico. Então seria um momento de você realmente mandar açúcar mesmo para dentro se você quisesse, ou comer pão mesmo, ou qualquer coisa, tapioca, alto índice glicêmico. Mas é óbvio, gente, que quando a gente fala de emagrecimento, de todo esse conceito do pós-treino, da ingestão de carboidrato visando o emagrecimento, é óbvio que eu, como nutricionista, sabendo que o meu paciente, ele não está tendo uma oferta enorme de carboidrato no dia, e claro, o que ele visa com as refeições dele é principalmente
fora a nutrição, claro, saciedade, é óbvio que eu vou escolher um alimento que seja mais bruto, que seja menos refinado, entendeu? Mas bom, isso é o bom senso, né? Me manda falar isso, né? Me manda escolher dessa forma, um alimento que seja mais bruto. Então, digamos, uma mandioca, né? Um aipim cozido, uma batata cozida. Isso seria muito mais interessante. As leguminosas, o feijão, às vezes, se, por exemplo, o almoço é o seu pós-treino, feijão é sucesso, tem muita proteína, muito carboidrato, nem é tão concentrado em carboidrato assim, mas é uma fonte importante de carboidrato, mas também tem muita proteína. Como eu disse ontem aqui, para mim é uma das fontes mais interessantes de carboidrato, porque talvez de todas as fontes de carboidrato é que apresenta a maior quantidade de proteína, sem dúvida nenhuma, e que apresenta talvez a maior quantidade de fibras. Então, assim, via de regra, a ideia é que a gente escolha esses alimentos que são mais brutos para fazer parte desses carboidratos mesmo no pós-treino, visando mais saciedade. Mas se eu tô com vontade de comer uma tapioca bem grossinha, se eu tô com vontade de comer um pedaço um pouco maior de cuscuz, esse é o momento. E provavelmente isso vai me atrapalhar em alguma coisa no emagrecimento. Olha, se você fez um bom treino, não. Provavelmente não. É só, claro, você não exagerar demais no tamanho dessa porção, né? Porque aí vai ter carboidrato suficiente para recuperar todo o seu glicogênio muscular e ainda para estocar gordura. Mas se você gastou direitinho, fez um treino de alta intensidade, tranquilamente você pode aumentar sim e trabalhar com um carboidrato que é mais farináceo, que tem um índice glicêmico um pouquinho mais alto, sem que isso te prejudique, porque esse carboidrato realmente vai nesse momento virar glicogênio muscular. Tá certo? Um ponto importante até quais seriam as funções, então, principais, né, do carboidrato no pós-treino? Ele teria principalmente duas funções. Primeira, essa reposição de carboidrato que eu falei. E a segunda função seria principalmente inibir o catabolismo. Catabolismo, que é uma palavrinha que a gente sempre ouve falar. Catabolismo significa quebra. Então, catabolismo proteico significa que o meu corpo está ali degradando proteínas, quebrando proteínas. E o treino, gente, principalmente o treino de alta intensidade, qualquer treino, na verdade. Pronto, tá indo. Assim que a gente finaliza o treino, no momento em que a gente acaba, o catabolismo está começando a subir. E alguns minutos, horas depois do treino, o catabolismo ele começa a subir vertiginosamente, a ter um aumento exponencial. Então, uma das coisas importantes da gente saber é isso. No momento em que eu faço o meu treino, né, comecei lá o meu treino, naturalmente catabolismo vai subir depois do treino. O que eu posso fazer na alimentação para minimizar esse catabolismo proteico? Para diminuir ele? Ingestão de carboidrato. Então, carboidrato é um nutriente que reduz essa quebra de proteínas que começa a acontecer de maneira mais acelerada depois do treino. Então, treinar, gente, ele é excelente. Só que ali no momento do treino, o que eu estou gerando é inflamação, né? O que eu estou gerando, não tem jeito, é catabolismo. E o que faz o treino ser bom é justamente a recuperação depois desse treino. E a recuperação a gente vai ter com alimentação, né? Com nutrição e com descanso. Então, depois do treino, tem um motivo a mais de ser interessante eu trazer carboidratos para participar dessa refeição. Não é só a reposição do glicogênio, é eu tentar inibir esse catabolismo. Ah, Paulo, e a proteína que eu vou consumir? Isso não já vai inibir o catabolismo? Não. A proteína que eu vou consumir, como eu falei antes, ela vai aumentar a síntese proteica, ou seja, ela vai estimular o ganho, mas ela não vai inibir a quebra, ela inibe muito pouco. Quando você soma carboidrato com proteína, aí sim que você tem ação ali nas duas forças. Tanto você está inibindo a quebra, como você está otimizando a síntese, a construção.
Entendeu? Então, observe que dentro daquele contexto que eu falei, da gente tentar, mesmo num ambiente hipocalórico, mesmo num ambiente que favoreça o emagrecimento, a gente tentar estratégias para favorecer o ganho de massa magra, uma delas é essa, é trazer o carboidrato para participar depois do treino, porque isso vai fazer com que eu esteja agindo ali nas duas forças que são contrárias. Eu vou inibir a quebra e eu vou otimizar o ganho. Entendeu? No momento em que eu não trago carboidrato para participar, eu só estou estimulando o ganho. Mas a quebra está comendo solta. Entendeu? A quebra está sendo otimizada, ela está lá crescendo. Então é sim interessante eu trazer o carboidrato. O carboidrato é o melhor anticatabólico do nosso corpo. Preciso de BCAA para fazer anticatabolismo? Não preciso. Carboidrato faz anticatabolismo, que é coisa mais simples do que comer uma banana. Simples, né? Então, carboidrato é o principal agente anticatabólico que a gente tem. Beleza? Então, traga um carboidrato para participar depois do treino. Faz total sentido. Tem benefício trazer carboidrato para participar depois do treino. Eu até peguei um estudo, eu estava lendo um estudo muito interessante aqui, antes de iniciar a live, que ele mostrava o consumo de carboidrato e proteína, ou só carboidrato, ou só proteína, ou só placebo, que era a água nesse caso, a relação disso com o estímulo a alguns hormônios que são liberados depois do treino. E, gente, o que esse estudo mostrou é que a associação de carboidrato mais proteína depois do treino, deixa eu até ler aqui para eu não errar na informação. Calma aí que eu até perdi essa informação aqui. Um minutinho. Carboidrato eleva mais insulina sozinho? Não. Aqui. Em um estudo onde o consumo de carboidrato mais proteína versus a proteína sozinha ou apenas água, que foi o grupo controle nesse caso, né, que não consumia nenhum nutriente. O grupo que consumiu carboidrato mais proteína, ele aumentou consideravelmente em relação ao grupo que só consumiu proteína ou grupo que só consumiu água, a liberação de GH, que é hormônio do crescimento, 6 horas após o exercício. Ou seja, gente, e olha que isso aí ele comparou em relação ao grupo que comeu apenas proteína. Então, às vezes, quando a gente tá muito nessa vibe de ser extremamente low carb, de, sabe, não colocar carboidrato em lugar nenhum, às vezes eu tô perdendo, por exemplo, esse tipo de oportunidade. Tem estudos aí que estão mostrando que eu vou otimizar a minha síntese, né, a minha formação de hormônios anabólicos, como é o caso do GH. O GH, gente, é o único hormônio que ele age tanto na via de construção de tecido magro, quanto na via de queima de gordura. Quando eu uno carboidrato com proteína depois do meu treino, eu otimizo a minha liberação de GH horas depois do treino. Galera da low carb mega restrita, olha, talvez valha a pena aí reavaliar e trazer o carboidrato para participar depois do exercício. Tá certo? Acho que apresentei aqui bons motivos, né, para isso. Gente, deixa eu ver aqui na minha pesca se eu não esqueci de nada. Eu acho que é só. Ponto importante, vamos aproveitar e dar um break aqui nas explicações. E vou convidar... Eu até tô dando risada, isso é porque, gente, meu marido tá aqui atrás levantando as plaquinhas aqui pra mim, ó. Lembra de falar pra quem entrou agora do webinário, lembra de falar do Telegram. Então, mais uma vez, eu vou encher o seu saco e te convidar para participar do meu grupo do Telegram e do meu webinário que vai ser amanhã às 8 horas. Gente, vai ser só sobre emagrecimento. De verdade, vai ser muito legal. Eu, se fosse você, não perderia, não. Tá certo? Outra coisa, vi gente aí falando, vem pra BH. Galera de BH, tô atendendo muitos pacientes, viu? Aí de Minas Gerais, show de bola. Galera de BH, galera do Brasil e do mundo, estou atendendo online. Tá certo? Agora, no período de quarentena, o Conselho liberou atendimentos online. Então, até final de agosto, estou liberadíssima para atender online. Então, assim, quem tiver interesse, estamos aí. É só ir lá no meu perfil, tá bom? Tem um telefonezinho que é o da minha clínica. Minha assistente ainda tá trabalhando lá de casa, obviamente. E tá agendando e tirando as dúvidas de vocês. Tá certo? Gente, ó, eu acho que acabou. Lembrando só, é que o carboidrato é exatamente igual, a lógica do consumo do carboidrato é exatamente igual à da proteína. Se eu comi
se eu fiz uma refeição, né, a minha refeição antes do treino, não necessariamente essa refeição pré-treino de comer logo antes, isso a gente já sabe que não precisa ser, não preciso, eu não preciso comer uma fruta logo antes de treinar, não preciso. Se eu comia 2, 3 horas atrás e estou me sentindo bem para treinar, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Então, fato é, a quantidade de carboidrato ou o tempo até, né, da ingestão desse carboidrato é mais ou menos o mesmo raciocínio da proteína. Se eu comi ali há 2 horas, 1 hora atrás e foi uma refeição em que eu tive carboidrato, eu posso retardar um pouco mais essa minha refeição pós-treino sem problema nenhum e ainda assim colher os mesmos frutos. Porque lembre, se eu comi um alimento complexo, né, algumas horas atrás, ele provavelmente está ali chegando ainda na minha corrente sanguínea, tá tranquilinho, certo? Então, assim, eu ainda tô colhendo os frutos dessa refeição que eu fiz há poucas horas atrás. Então, a urgência do consumo do carboidrato e da proteína para mais perto do treino, ela é principalmente se tem muitas horas que eu não como. Aí se torna cada vez mais urgente. Mas na dúvida, pessoal, na dúvida, faz a sua refeição relativamente perto do treino. Não precisa esperar 3, 4 horas para fazer a refeição, tá certo? Faz ali dentro de 1, 2 horas depois do treino. Eu acho que a gente pode, nesse período, otimizar e ajudar a abafar esse catabolismo e estimular essa síntese proteica que a gente tanto fala. E quem sabe a gente consegue perder gordura e ganhar massa muscular dentro dessa proposta aí de emagrecimento. Tá certo? Dúvidas? Gente, vou rolar a barrinha aqui pra cima, tá bom? Pra pegar as pessoas que falaram lá em cima. Deixa eu ver aqui. Pera aí, um minutinho. Vamos ver. Acho que já rolei bastante. Luiz, se eu jantar às 19 horas e depois ir treinar e voltar por volta das 22 horas, mesmo assim como? Luiz, essa é uma pergunta muito interessante. Então, as pessoas que geralmente treinam muito tarde e voltam já muito próximo do horário de dormir, realmente é uma interrogação que fica na cabeça da pessoa, né? Porque, tipo, poxa, eu já vou dormir daqui a pouco. Vou dormir pesado às vezes. Aí eu diria, viu, Luiz? Eu particularmente, claro que cada caso é um caso, tudo depende do seu biotipo, depende de quanta massa magra você tem ou não, tudo depende. Mas como eu não te conheço, o que eu diria de maneira geral é, eu não acho que é um momento ótimo para se fazer jejum, e nesse caso seria um jejum prolongado, porque você fez provavelmente sua última refeição 19 horas e só vai comer no dia seguinte, se você não comesse nada, né? Só iria comer 7, 8 horas da manhã do dia seguinte. Eu não acho, por conta de tudo isso que eu acabei de falar de catabolismo e tudo, eu não acho que esse é o melhor momento para se manter em jejum. Então, o que eu diria no seu caso é que faça uma refeição. Mas, bom, Paula, eu vou dormir dali a 1 hora. O que é que eu tenho que buscar, então, nessa refeição? Alimentos de fácil digestão. Qual é o alimento proteico que tem fácil digestão? Das fontes de proteína naturais, eu diria que talvez o ovo seja o que mais tem fácil digestão, comparado a uma carne, por exemplo. Tenta pegar coisas mais magras. Se fosse para pegar uma carne, exemplo, uma coisa boa, peixe branco, bem baixo em gordura, e o tipo de fibra que tem ali da carne do peixe é muito mais fácil de ser digerida e absorvida. Mas, Paula, eu chego quase um zumbi querendo ir pra cama praticamente. Whey protein. Whey protein tem muito fácil, rápida digestão e absorção, 40 minutinhos, vai sair ali do seu estômago e intestino, vai de whey protein nesse caso, tá bom? E aí sim, o que ele pode fazer? Whey protein com uma fruta, por exemplo, que aí você vai ter carboidrato mais proteína, vai ser rapidinho digerido e absorvido e você vai dormir. Carlos, personal Carlos, treino às 10 horas da manhã. Qual a melhor opção para pré-treino? Proteínas ou carboidratos? Nesse caso, Carlos, se você treina 10 horas da manhã, acredito que depende da sua rotina, mas acredito que se você acorda cedo, tipo 7 horas da manhã, dá numa boa para você fazer um bom café da manhã que tenha carboidrato, que tenha proteína, e esse vai ser o seu pré-treino. Sua refeição que você está fazendo ali 2, 3 horas antes de treinar. Você vai ver, Carlos, que você vai se sentir muito melhor para treinar. Gente, eu particularmente acho que esse é o espaçamento perfeito, tá? Comer e 2 horas depois ir treinar, ou mais. Antes disso, a chance de você ir treinar e aquilo ainda tá ali no seu estômago revirando, no seu intestino querendo ser digerido e absorvido é muito grande. Mas se você dispusesse de muito pouco tempo entre comer e treinar, aí eu diria só uma fonte de carboidrato, tá bom? Quero emagrecer, mas não quero ficar musculosa. O que fazer? Emily, primeiro que ficar muito musculosa é algo até que é difícil para as mulheres, né? Porque a nossa composição hormonal, via de regra, não favorece. Óbvio que tem mulheres que naturalmente apresentam mais testosterona, talvez até seja o seu caso, Emily.
Mas, Emily, assim, ó, se você tem muita testosterona, se você já viu que você ganha massa magra fácil, o que pra mim é uma dádiva para as mulheres, você deveria levantar as mãos pro céu e agradecer. Mas ainda assim, você acha que quando você treina, começa a ficar musculosa a um nível em que você não gosta, a ideia só é talvez não pegar tão pesado assim na musculação, mas mantenha a musculação, não deixe de fazer, porque ela é o que vai manter a sua massa magra no lugar. Mas claro que quanto melhor, mais otimizado tá esse treino de musculação, maiores as chances de você fazer hipertrofia muscular. Mas é como eu disse também aqui no início, viu, Emily? Se você quer emagrecer e você tá ali fazendo uma dieta que ela é mais hipocalórica, né? Tem que ser hipocalórica para emagrecer. Esse ambiente nutricional que você está criando no seu corpo, ele não favorece tanto o ganho de massa magra. Então, realmente, se a dieta está mais hipocalórica, eu acho que tem poucas chances de você realmente ganhar tanto músculo a ponto de ficar incomodada, tá bom? E sobre comer só quando você tem fome, qual a sua opinião? Interfere no ganho de massa muscular? Carlotinha. Carlotinha, olha, sim, comer só quando tem fome, pra mim, é uma estratégia que é muito válida quando o objetivo é emagrecimento. Aí eu acho que quem chegou nesse ponto, e eu diria que é um ponto assim de muita evolução mesmo, de muita maturidade alimentar, porque a gente vê que para a maioria das pessoas que querem emagrecer, os problemas são muito comportamentais, né? A pessoa não tá com fome, mas ela tá comendo por N motivos diferentes que estão muito mais ligadas às emoções e ao comportamento dela do que à fome real. Mas para quem atingiu esse nível de maturidade e consegue realmente comer quando tem fome, esse é um grande candidato a conseguir emagrecer e viver para o resto da vida magro, porque é isso que a gente precisa. Mas a sua pergunta foi justamente em relação ao ganho de massa muscular, né? Ou seja, para você provavelmente já é muito fácil fazer isso. Para o ganho de massa muscular, comer só quando tem fome às vezes não funciona. Não funciona porque para ganhar massa muscular eu tenho que manter um mínimo de calorias. Isso, claro, para otimizar, tá bom? Então, observe que você pode ganhar massa muscular no ambiente hipocalórico, mas se eu quero criar um ambiente que favoreça, que otimize o meu processo de ganho de massa muscular, eu tenho que pensar em manter um mínimo ali de calorias para dentro, uma dieta mais que tende mais a ser hipercalórica, manter uma dieta hiperproteica e às vezes quando eu como só quando eu tenho fome, às vezes eu vou contabilizar esses nutrientes no final do dia, eu não bati essas metas, então eu não vou conseguir favorecer o meu ganho de massa muscular, entende? Então, para mim, essa estratégia de comer quando tem fome, ela se aplica muito mais a quem quer emagrecer do que a quem quer ganhar massa muscular. É certo fazer exercício sem se alimentar? Érica, é uma possibilidade. Não é que é certo ou errado. É mais certo fazer exercício em jejum para emagrecer ou é condenável? Nenhum dos dois extremos. Treinar em jejum é simplesmente uma possibilidade se você treina bem em jejum, né? Se você vê que você tem o mesmo rendimento, tem a mesma performance de treino e se é mais confortável para você. Então hoje a gente já sabe, como eu já falei outras vezes, que treinar em jejum não vai aumentar pra caramba o seu gasto de gordura no treino, por exemplo. Não vai. Então, tem grandes benefícios em treinar em jejum? Olha, fora a questão específica de performance, de melhora de performance, que não é nem o que a gente está falando aqui nessa live, não tem não, viu? Não tem grandes benefícios, não. A grande questão só é que para muitas pessoas que treinam super cedo, é muito mais confortável para elas acordar, já trocar de roupa e sair para correr, acordar, trocar de roupa e ir para academia. Se elas veem que elas têm exatamente o mesmo desempenho na corrida, no treino da academia, independente do tipo de treino, se ela tem o mesmo benefício, é muito mais fácil para ela ir sem comer. Até porque se ela precisa acordar às vezes muito mais cedo para comer alguma coisa, para dar tempo dessa coisa ser digerida e absorvida para ela ir, olha que transtorno. Certo? Então não é questão de ser certo ou errado. É uma questão que é uma possibilidade que não vai te prejudicar, mas também pouco vai trazer benefícios adicionais. Então se é confortável, vai. Se não é, come. À noite, se tiver fome, eu posso comer o quê? Vixe Maria, aí vai muito para nossa live de ontem, tá certo? Aí, se você tem fome, a ideia é você trazer principalmente proteína com uma pitadinha de carboidrato ou uma pitadinha de gordura. Se tá muito próximo ali do horário do sono, aí eu diria para você colocar uma coisa pequena mesmo, que seja rapidamente digerida e absorvida. Nesse caso, muito próximo ao sono, eu diria que até uma fruta. Pega uma fruta aguada, tipo um melão, melancia, tem bastante água, ela vai chegar ali no seu estômago e já vai
preencher bastante. Óbvio que a saciedade dela é por um tempo muito limitado, afinal o carboidrato puro ele tende a não trazer muita saciedade. Mas assim, para ser algo, uma saciedade momentânea, porque daqui a pouco você vai dormir, então é interessante que não tenha muita proteína ou gordura na jogada, porque eles lentificam o processo de digestão e absorção, e a ideia é que você vai dormir ali plena, sem nada ser digerido e absorvido. Aí eu diria, vai na frutinha mesmo. Mas se eu tô falando de uma refeição um pouquinho antes, eu ainda vou ter algumas horas para dormir, escolhe alguma fonte de proteína. E aí para isso, tinha que estar ligado na nossa live de ontem. Como frutas antes de treinar. Será que está correto? Após como proteína. Dani, é uma possibilidade. Então, comer fruta. Ai, Paula, é porque eu almocei meio-dia e vou treinar 5 horas da tarde, por exemplo. Não tenho muita fome, não faço lanche nesse intervalo, mas sinto que vai chegando perto do treino e vai me dando uma fominha. Beleza, come uma fruta e vai treinar. É uma possibilidade. Fruta não vai ser tão lentamente digerida e absorvida. É uma fontezinha rápida de carboidrato. Não vai te trazer grandes melhoras de performance no treino. Esqueça isso, mas também não adianta você ir treinar com a sensação ruim de fome. Então, dá sim para ter a fruta se você tem uma fominha antes do treino. Apesar de que a gente no treino, a fome é inibida, viu? Porque no momento do treino, se a gente está fazendo treino de alta intensidade, a gente libera adrenalina, noradrenalina e isso inibe a nossa fome. Então, talvez eu mesma, às vezes, uso como estratégia no meu dia, se eu posso, eu tenho um dia que é um pouco mais livre, que é um dia que eu tô trabalhando de casa. Eu gosto de colocar o treino justamente naqueles momentos que eu sei que ia bater uma boquinha nervosa, uma fominha, sabe? Às vezes no meio da minha tarde, por exemplo. Aí é fato, se eu treino ali 3, 4 horas da tarde, que seria o horário que eu faria um lanche, tenha certeza que nesse dia eu podia nem lanchar se eu quiser. Eu poderia fazer 3 refeições ao invés de 4, se eu quisesse. Não é o meu caso, porque eu tô buscando ganho de massa magra. Mas beleza, vamos... Opa, já se inscreveu, que bom! Low carb é bom para quem treina? Ander, low carb é bom para quem treina? É uma opção, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito da estratégia low carb. Só eu acho que, por tudo que eu falei aqui, eu acho que é interessante para quem segue uma dieta low carb um pouquinho mais restrita, que abra só para aumentar esse consumo de carboidratos depois do treino. Eu acho que passa a ser uma estratégia muito legal, exatamente por todos esses benefícios do carboidrato após o treino, que é inibir catabolismo, é repor glicogênio muscular. E assim, considerando que às vezes vai bater uma saudadezinha do carboidrato, usa esse momento para matar essa saudade, tá bom? Muito bom o Telegram, que bom. Simone. Oh, que bom, Mônica, que você tá gostando. Te acompanho no Telegram e hoje no Você Bonita. Que bom que você me acompanhou. Gente, hoje foi muito legal. Já tá lá até provavelmente no YouTube do Você Bonita, que foi hoje a gente falando sobre trânsito intestinal. Hoje participei ao vivo cedo. Deixa eu ler mais aqui. Gente, meu tempo tá acabando, viu? Mas ainda tem uns minutinhos. Tem como ganhar massa magra e ao mesmo tempo baixar percentual de gordura? Opa, Fabiola, você já foi respondida aqui. Tem sim. Paula, você indicaria algum aplicativo para ajudar a controlar as quantidades desses macro e micronutrientes? Dani, eu particularmente, se eu não trabalhasse com isso, eu não gostaria de ficar ali jogando tudo que eu consumo num aplicativo, mas tem gente que gosta e até para ter essa noção, né? Tem um que usam muito, que eu particularmente nunca usei, mas eu vejo muitas pessoas usando, que chama Fat Secrets. Então joga aí no site de busca Fat Secrets e dá uma olhadinha, que ele, aparentemente, as pessoas usam bastante. Boa noite, Paula. Treino musculação e corrida na maior parte depois do trabalho. Me perco em o que comer antes. Proteína ou proteína e carbo? Nath, se o seu objetivo é emagrecimento, deve ser, porque tudo depende do objetivo. Para eu responder essas perguntas, eu tenho que entender qual é o objetivo da pessoa. Mas se você tá aqui, acredito que é emagrecimento. Então, nesse caso, Nath, eu até diria, se dá para ser basicamente uma fonte ali de proteína, escolhe só... Pera, deixa eu ler a pergunta direito. Me percam o que comer. Proteína ou proteína e carbo. O que comer antes. É isso. Aí tudo vai depender, Nath. Depende de como você estruturou ao longo do dia a sua refeição. Se você, às vezes, já jogou umas pitadinhas de carboidrato em café da manhã e almoço, nesse lanche da tarde aí que você tá falando no meio do trabalho, poderia até ser só proteína. Paula, é fácil pra mim, por exemplo, levar ovo cozido. Gosto de levar ovo cozido. Beleza, come só ovo cozido, não tem problema nenhum. E deixa pra consumir essa quantidade de carboidrato um pouco maior depois do treino, pra colher todos esses benefícios que a gente falou aqui. Mas, sinceramente, poderia ser qualquer um dos dois. A grande lógica qual é só? Se eu for comer proteína e carboidrato depois do treino, eu não vou trazer tanto carboidrato assim. Porque lembre que no final do dia, no final das contas, a ideia é que a gente não exagere muito no consumo de carboidrato. Em dias que eu treino, posso comer um pouquinho mais. Em dias que eu não treino, como um pouquinho menos. Mas a verdade é que é isso, Nath. Tanto faz. Você poderia tanto comer proteína como proteína mais carbo. Nos dias que trouxer proteína mais carbo,
pega e reduz um tiquinho o carbo depois do treino. É uma possibilidade. Vamos ver o que mais. Deixa eu descer aqui. Ui, meu Deus. E como fica o whey protein? Malu, não entendi. O whey protein é uma possibilidade, tá certo? É um tipo de proteína de rápido, fácil digestão. Então, sem dúvida, é uma possibilidade de fonte de proteína para você colocar no seu dia. Só escolhe uma marca boa, que seja livre de aditivos químicos, que tenha um adoçante de boa qualidade, tá bom? Emily, tapioca engorda? Emily, nenhum alimento, vou deixar essa mensagem final aqui porque já está esgotando meu tempo, nenhum alimento engorda ou emagrece, tá certo? Tudo vai depender do contexto desse alimento no seu dia. Então, como eu falei, aproveita, quero comer tapioca, sei que é de alto índice glicêmico, sei que concentra uma quantidade grande de carboidrato, deixa para comer depois do treino, já que você vai estar necessitando de uma quantidade maior de carboidratos naquele momento. Ela vai me engordar? Não, porque na verdade, assim, às vezes eu até posso, mesmo que eu não tenha treinado, posso escolher comer tapioca em um momento do meu dia. Essa tapioca vai ter, sei lá, 50 gramas de carboidrato. Eu queria comer 80 no meu dia. Eu só vou ter esse alimento denso em carboidrato e no resto do dia eu vou ficar muito mais na salada, nos legumes, nas frutinhas vermelhas, para tentar equilibrar essa bomba de carboidrato que eu dei em apenas uma refeição. Entendeu, Emily? Então, não existe isso de engorda ou emagrece. Pão, tapioca, cuscuz, qualquer coisa, nada engorda ou emagrece. Tudo depende do contexto que ele está inserido. Beleza? Pessoal, o tempo tá acabando, daqui a pouco vai entrar o meu cronômetro aqui de contagem regressiva. Então, na verdade, eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Amanhã realmente é finalmente o dia do webinário, que eu vou fazer um resumão sobre tudo isso. Então, se você gostou aqui das lives que eu venho fazendo, todas voltadas para emagrecimento, vai lá no link que está no meu perfil, clica, se inscreve pro webinário, bota o seu melhor e-mail, porque é nesse e-mail que você vai receber o link de confirmação, tá bom? E é por esse e-mail que você vai ser convidado realmente a participar. Não vai ser um webinário transmitido aqui por Instagram nem nada, então é só para as pessoas que se inscreverem. Então vai lá, se inscreve, entra também no meu grupo do Telegram, que tá show de bola. E a gente se vê amanhã às 8 horas da noite. Tá certo? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. A live vai ficar salva aqui por 24 horas, então aproveita e convida aí todo mundo que não conseguiu estar aqui ao vivo hoje para assistir depois. Convida os seus amigos, é só enviar esse aviãozinho de papel aqui. Beijo enorme, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau e obrigada. E até amanhã, 8 horas.